O sol das primeiras horas da tarde dardejava por entre as copas das árvores dos gigantescos carvalhos que protegiam o caminho, pelo qual os dois associados do destino seguiam silenciosos, ruminando mentalmente as próprias reflexões. Contudo, enquanto Tassiano, jovem e vigoroso, se perdia no abismo de indagações, Opílio, encanecido e inquieto, afundava-se em dilacerantes sofrimentos. Como escapar aos dissabores daquela hora, se o condenado ainda estivesse vivo? Como reaver a confiança do genro, se a palavra de Súbrio fosse confirmada? À porta da enxovia foram recebidos pelo administrador da prisão, com especiais referências, que, loquaz e gentil, informou achar seu irmão Corvino moribundo. A pedido de Artêmio Cimbro, o carcereiro, Edúlio prestava-lhe assistência, mesmo porque o generoso patrício obtivera permissão para sepultar-lhe o corpo, tão logo expirasse. Opílio, trêmulo, rogou licença para visitarem o agonizante a sós, sendo imediatamente atendido. Afastado o enfermeiro, ambos penetraram a câmara estreita, onde o condenado, de olhos imensamente lúcidos, aguardava o instante final. Finíssimos lençóis, oferecidos por mãos anônimas, apresentavam-se manchados de sangue. Os golpes de Hércules tinham-lhe massacrado a omoplata, invadindo o tórax, que se apresentava aberto. Tassiano, dominado por inenarrável angústia, permutou com ele inesquecível olhar. E, de espírito iluminado pela verdade, qual ocorre às grandes almas ao se avizinharem da morte, Quinto Varro, com esforço, falou-lhe abertamente. Meu filho, supliquei a Jesus não me permitisse a grande viagem, sem reencontrar-te. Estou convencido de que Flávio Súbrio revelou ao teu coração todos os sucessos que já se foram. Porque o rapaz aterrorizado se voltasse para Vetúrio, o genitor continuou. Já sei, este é o Opílio que te criou como pai. Compreendo o constrangimento com que nos ouve. No entanto, rogo a ele, me releve esta conversação de última hora. Ontem, Cíntia ausentava-se da terra. Hoje sou eu. A essa altura, o moribundo sorriu conformado. O jovem, todavia, evidenciando os próprios conflitos mentais, deixou que a emoção lhe extravasasse do peito, interrogando-o. Se és meu pai, como compreender tamanha serenidade? Se Súbrio foi verdadeiro, não tens em meu padrasto o maior inimigo? Se Vetúrio mandou que te assassinassem para usurpar-te o destino de minha mãe, como pudesse tolerar tão horrível situação, quando uma simples palavra tua conseguiria clarear qualquer dúvida? Ó deuses, como venceu o tenebroso labirinto! O sentenciado, porém, recompondo a expressão fisionômica, tentou esboçar um gesto de carinho e acrescentou reticencioso. Tassiano, não te perturbes. No justo momento em que nos despedimos, não consideres Vetúrio como adversário de nossa felicidade. Lembra-te, meu filho, do afeto com que te orientou o desenvolvimento? Ninguém alcança a dignidade pessoal
sem abnegados condutores. Ouvidas porventura o devotamento com que se consagrou ao teu bem-estar? O agradecimento sincero é uma lei para os corações nobres e leais. Ainda que fosse ele um criminoso comum, merecer-nos-ia respeito pela ternura com que te seguiu os primeiros passos. Supões devamos identificar nele o inimigo de nossa casa? Entretanto, não podemos esquecer haver sido ele, o homem amado por tua mãe. Sempre honrei os desejos de Cíntia, nas menores particularidades, e não deixaria de compreendê-la numa escolha do coração. O ferido interrompeu-se por alguns instantes, readquirindo forças, e prosseguiu. Não me creias transviado do sentimento. Aprendi com Jesus que o amor, acima de tudo, é o meio de cooperarmos na felicidade daqueles quem nos devotamos. Amar é fazer a doação de nós mesmos. Admito que o pretérito poderia ter sido orientado por outras normas. Entretanto, quem de nós poderá penetrar com segurança a consciência alheia? Que faríamos se estivéssemos no lugar deles? O Pílio, de certo, foi querido com infinito enternecimento pela alma a quem tanto devemos, e talvez por isso mesmo não hesitou em manifestar-lhe as mais íntimas aspirações. Se devo reconhecê-lo como meu pai? Soluçou o moço de joelhos. Não entendo o perdão das ofensas. Varro afagou-lhe a cabeça e, como que revigorado por forças extraterrenas, considerou. És moça ainda para compreender as tempestades que nos convulsionam o coração. Eu também comecei a perceber a vida pelas tradições dos nossos antepassados. Júpiter enfeixava para mim o poder supremo, e acreditei que as criaturas fossem apenas seres agraciados ou perseguidos pelo favor ou pelo desagrado dos deuses. Mas depois encontrei Jesus Cristo em meu caminho e percebi a grandeza da vida a que somos destinados. Cada homem é um espírito eterno em crescimento para a glória celestial. Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Por esse motivo, não avançaremos para diante sem a bênção da grande compreensão. A justiça divina observa-nos. Como, pois, nos elevarmos pela virtude sem esquecer as mãos que nos ferem? Conforma-te. O tempo é o calmante de todas as aflições. Ajuda aos que te atormentam. Ampara os que te não entendem. Quantas vezes o criminoso é apenas infeliz? Não te arrojes aos precipícios da vaidade e do orgulho. És moço em demasia. Podes aceitar o Evangelho do Senhor e realizar obras imortais. Não posso, não posso! Clamou o rapaz, abeirando-se do desespero. Sinto que não me é possível fugir à verdade. Sou teu filho, sim, mas sou contra o Cristo. Não admito uma fé que anula o brio e o valor. Se não fosses cristão, provavelmente não teríamos atingido este abismo de sofrimento moral. Morrerei com os nossos antigos orientadores. Consagrei minha total confiança às divindades. Não posso afastar-me do santuário de nossa fé. Não te conturbes, observou o pai sereno e bondoso.
Não seria agora, nos derradeiros instantes de meu corpo, que teceria armas contigo em disputa religiosa. Começas presentemente a viver. Quantos problemas te reserva o futuro? Quantas lições recolherás em contato com as dores humanas? Enquanto os nossos velhos deuses se arrojarão ao pó, de que se formaram, Jesus viverá eternamente. Ele te socorrerá em algum ângulo da estrada, como socorreu a mim. Amanhã, quando o muro da sombra estiver levantado entre nós, continuarei velando por teus passos. Seguir-te-ei à luta, de perto, e voltarei a estar contigo, possivelmente em outro corpo. Renasceremos sempre até o aprimoramento integral de nossa alma. Aqueles que se amam jamais se separam. Morrer não é afastar-se de maneira irremediável. De uma vida mais livre, podemos acompanhar os seres amados de nosso roteiro, inspirando-lhes novos rumos. Por enquanto, nada possuo de mim com quem te possa auxiliar. Contudo, confio na eficácia da oração e continuarei implorando a bênção de Jesus em nosso favor. Não importa a transitória impossibilidade de crer em que te encontras. Por minha vez, nada fez ainda com que possa merecer a divina proteção, e tenho recebido incessantemente o amparo celeste. Espiritualmente, meu filho, somos ainda crianças no grande e abençoado caminho, qual acontece ao menino inconsciente na infância terrestre, que se desenvolve sem perceber a grandeza do sol que nos sustenta. Seguimos na senda humana, ignorando a infinita bondade que nos ampara e dirige. Apesar disso, por trás de todos os dons que nos felicitam, vive Deus, que nos criou para o bem eterno e que espera por nosso crescimento com desvelos paternais. Nesse instante, provavelmente pelo excesso de forças que despendera, o moribundo caiu em perigosa crise hemorrágica. Golfava o sangue copioso por meio da boca e das narinas, dificultando a respiração. Tassiano inclinou-se então, com filial piedade, para o agonizante, buscando socorrê-lo. Sentia-se, enfim, tomado de compaixão. Percebendo talvez o carinho que renascera no espírito do enteado, Vetúrio, sem dizer palavra, retirou-se, deixando-os a sós. Entretanto, o presbítero não mais tornou ao entendimento particular com o filho. Quando reabriu os olhos, trazia-os desmensuradamente abertos, qual se estivessem postos em horizontes diferentes da vida. Quinto Varro não mais enxergou o recinto acanhado da clausura. As paredes do cárcere, ante a visão dele, haviam desaparecido. O duro leito era o mesmo e podia ver Tassiano junto de si, mas o espaço em torno dele estava repleto de entidades espirituais. Dentre de todas, o agonizante reconheceu de imediato o velho Corvino e o pequeno Silvano, que o olhavam afetuosamente. O santo apóstolo que o precedera na grande viagem da morte sentara-se à cabeceira e acariciava-lhe a fronte, empapada pelo suor da agonia. Silvano, por sua vez, fazia-se seguir de algumas dezenas de crianças, sobraçando delicados instrumentos de música. Varro estampara no rosto largo e belo sorriso. Dirigindo-se a Corvino
Com palavras que o jovem Patrício passou a tomar como manifestação alucinatória, falou em voz baixa, estranhamente reanimado. Benfeitor querido, este é o filho de minha alma. É o doce menino a quem me referi em nossas antigas conversações em Roma. Cresceu em outros braços e desenvolveu-se em outro clima. Oh, meu pai, tu sabes que longas e torturantes saudades me dilaceraram o coração. Tu sabes como suspirei por esta hora de compreensão e harmonia. Contudo, ai de mim, os que se amam profundamente na terra costumam reencontrar-se no justo momento da grande separação. Oh, Pai querido, não me relegues à aflição que trago no peito opresso. Balsamiza meu espírito ulcerado. Sustenta-me para a viagem da morte. Dar-me forças a fim de que eu possa seguir em paz, avançando no caminho que o Senhor me traçou. Não permita que os meus pés venham a vacilar na jornada nova. Daria tudo agora para ficar e desvelar-me pelo meu filho inesquecido. No entanto, o nosso divino mestre honrou-me com seu testemunho de confiança. Devo partir, deixando na retaguarda o fatigado corpo que me serviu de tabernáculo. Consola-me, porém, a certeza de que prosseguiremos ligados uns aos outros pelos laços sublimes do amor, que em toda parte é a herança gloriosa de nosso Pai Celeste. Perdoa-me a insistência com que me prendo a Tassiano nos minutos supremos de minha despedida da terra. Ele ainda está moço e inexperiente. Não tem ainda suficiente altura espiritual para compreender o Evangelho, mas no futuro nos auxiliará a vê-lo triunfante. Abnegado Corvino, não o abandones. Ajuda-o a refletir na grandeza da vida e a descobrir uma luz do conhecimento cristão. O agonizante fez longo intervalo, enquanto o rapaz lhe afagou as mãos, sufocando as lágrimas. Em seguida, retomou a palavra, exclamando: sei que só a meditação na magnanimidade do Eterno devia ser agora o meu pensamento único. Sei que só a infinita bondade do Senhor pode suprir o vazio de minha insignificância. Contudo, Tassiano é meu filho e Jesus nos prometeu ilimitado perdão, quanto muito amássemos. Tassiano. O Marte parecia interessado em prosseguir e o filho mostrava-se ansioso em continuar escutando, mas a resistência de Varro chegara ao fim. O moribundo emudecera. Somente os olhos fitos no rapaz angustiado falavam sem palavras do carinho e da inquietação que lhe vagueavam na alma. Foi então que Silvano e a multidão dos meninos que o acompanhavam cercaram-lhe a enxerga humilde e começaram a cantar. Quinto Varro ouvia o velho hino, simples e terno, que ele mesmo compusera para felicitar os visitantes de sua escola, enquanto as crianças. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, a bênção da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria,
no vaso do coração. Quando o coro infantil emudeceu, Varro levantou-se admirado. Contemplou o corpo que se imobilizara, abatido e enxágue. A gratidão pelo invólucro amigo que lhe proporciara tantas lições banhava-lhe agora a alma em prece. Em minutos rápidos, reviu todas as lutas e dores do passado, com indefiníveis sensações de paz e de alegria. Corvino abraçava-o com ternura de um pai a um filho querido, enquanto vários amigos, à distância, lhe dirigiram pensamentos de amor. O presbítero desencarnado via-se no fundo, aliviado, quase feliz, mas de inópino, como quem acorda pela manhã clara, retomando alguma preocupação dolorosa da véspera, sentiu-se dominado por chaga invisível a corroer-lhe o coração. Repentinamente fixou Tassiano, que chorava em silêncio, e reconheceu nele a sua única dor. Inclinou-se impulsivamente sobre o rapaz e abraçou-o. Ah, o calor daquele corpo, como lhe comunicava a nova existência, os raios de sentimentos emitidos pelo coração filial pacificavam-lhe o íntimo, balsamizando-lhe a mente atormentada. Conchegou de encontro ao peito, com infinito desvelo, experimentando intraduzível alegria, mesclada de amargura. Entretanto, o velho Corvino enlaçou brandamente e falou: Varro, há muitos meios mais seguros de auxiliar, acima das impressões infrutíferas da tristeza ou da aflição. Reergue-te, Tassiano é filho de Deus. Muitos companheiros encarceraram-se após a morte nas teias escuras da afetividade menos construtiva, quais pássaros embaraçados em visco de mel, e transformam-se em algozes carinhosos e inconscientes dos próprios familiares. Levanta o teu padrão de sentimentos e caminhemos. Voltarás, de certo, a rever teu filho e estender-lhe-ás os braços robustos e generosos. Mas por agora, Jesus e a humanidade devem ser as nossas essenciais preocupações de servidores do Evangelho. O interpelado procurou recompor-se e ergueu ao Senhor o pensamento em rogativa de paz. Sentindo-se dono de faculdades mais sutis, assinalou vozes argentinas, ao longe, no cântico de glorificação a Deus. Varro lembrou-se então dos laços de trabalho e ideal que o ligavam à comunidade cristã e encontrou forças para desprender-se do filho. Obedecendo ao terno constrangimento de Corvino, afastou-se. Lá fora, no campo, centenas de companheiros aguardavam-no em regozijo. Numerosos mártires das galhas, ostentando palmas de luz que brilhavam de conformidade com a elevação espiritual de cada um, cantavam jubilosos em homenagem ao novo herói. Quinto Varro, em pranto de alegria, recordou velhos amigos e lembrou-se de Clódio, o antigo benfeitor, sendo informado de que encontraria o apóstolo naquele mesmo dia, à noite, em Roma, no cemitério de Calixto. Horas mortas, a luminosa assembleia se pôs em movimento, dando a ideia de uma procissão de arcanjos na direção da cidade imperial.
Em pouco tempo, espalhando bênçãos de harmonia no firmamento, atingiram a grande metrópole.